Olá, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o seu dia. Que alegria enorme chegar até você. Desejo para você paz, harmonia, felicidade, saúde no corpo, na alma, no espírito. Desejo a você um dia abençoado na companhia dos seus. Desejo a você um dia de saltos qualitativos na vida e na vida cristã em especial. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, o shalom de Deus, a paz de Deus, essa paz de plenitude, essa vida plena que Jesus veio trazer. Cristo ressuscitado venceu a morte, nós nos alegramos e esperançamos na vitória de Cristo. Por isso olhamos para o horizonte com esperança, olhamos para além das pedras, para além das nuvens escuras, olhamos para o horizonte com esperança, porque cremos naquele que venceu e vence toda forma de morte, toda cultura de morte. Quero te agradecer muito por estar aqui participando desse momento de oração comigo. Quero te agradecer muito por ter se tornado, ter se inscrito no nosso canal. Quero te agradecer muito por ter se tornado membro do nosso canal. Quero te agradecer imensamente pela partilha comigo da vida, da esperança. Ontem, muita gente me mandou mensagem falando, enfim, falando de como foi tocado por aquela reflexão sobre o martírio, sobre essa dimensão da vida cristã que é o testemunho por excelência. Louvo a Deus por isso. E te peço que você continue divulgando, se torne membro, se inscreva no canal do YouTube, que você de fato leve adiante essa mensagem, nos ajude afetiva e efetivamente a proporcionar a tanta gente esse encontro com a palavra diário, esse encontro diário com a palavra e tantas outras coisas, tantas outras realidades que a gente está gestando. Tem muita gente boa se disponibilizando a ajudar, tem muita gente boa se colocando em serviço também, dando seu tempo, dando sua inteligência, e a gente vai construindo essa rede, uma rede de amor, de bondade, de misericórdia. E nesse dia em que a gente se encontra, você sabe, a gente não pode se encontrar sozinho. Sozinho, eu e você, nós somos muito fracos, muito pouco. Precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos dessa força, dessa luz, dessa vitalidade de amor que vem do coração de Deus por Cristo Jesus, para que nós possamos experimentar a palavra, saborear a palavra, colocar a palavra como meta, como horizonte da nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, vinde Espírito Santo, vinde completar em nós o que falta, iluminar o que é escuro, saciar o que é sedento. Vinde Espírito Santo alimentar a nossa fome de paz, de esperança, de compreensão da palavra. Dai-nos, Senhor, dai-nos, Divino Espírito, a palavra para que ela nos alimente, para que ela fortaleça a nossa vida, para que ela dê sentido à nossa existência, para que ela nos coloque cada dia mais no reto caminhar da vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, em nosso socorro e ajuda-nos. Cobre-nos com a tua tenda, coloca-nos dentro, faz a conexão que nós precisamos para viver esse momento coração no coração. Ajuda, Divino Espírito, a rezarmos a palavra. Ajuda-nos, Divino Espírito, a viver a palavra, a fazer da nossa vida boa notícia, Evangelho. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 6º, os versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe:
onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse texto da multiplicação dos pães tem muitas nuances e muitas possibilidades de reflexão. Hoje eu queria me concentrar naquela que me tocou profundamente. Veja bem, 2 elementos. Primeiro, estavam sentados 5.000 homens. 5.000 homens foram contados. Será que ali não tinha mulheres e crianças? Lógico que tinha. Tanto que foi uma criança que levou os pães e os peixes. Mas eles não eram contados. As mulheres e as crianças não eram contados. Só se contavam os homens. Mas quem levou o peixe? Quem levou um peixe foi uma criança. Quem levou os pães? Uma criança. Um não contado. Um não contado. Foi ele que ofereceu da sua pobreza para que Jesus pudesse realizar aquela graça. Meu irmão, minha irmã, muitas e tantas vezes em nossa vida, nós não olhamos, não enxergamos os não contados. São tantos não contados na nossa vida. São tantos não contados na sociedade. Os invisibilizados. Ninguém é invisível. Pessoa alguma é invisível. Todos são visíveis. Mas muitas e tantas vezes, pelos mais variados motivos, nós, infelizmente, a gente tem que dizer isso, nós, não é só a sociedade, ela, um ente estranho, um ente separado, mas nós que construímos essa sociedade e muitas e tantas vezes não conseguimos ser um contraponto, sendo cristãos. Nós invisibilizamos pessoas, nós descartamos pessoas, sem saber que a força do milagre está nelas, sem saber que elas são agentes privilegiadas da graça de Deus, da bondade e da ternura de Deus, como foi aquele menino não contado, aquele menino invisibilizado. Na nossa história, na nossa vida, pessoas simples, pessoas que não são contadas por nós, que não são vistas, enxergadas por nós, elas são portadoras da graça. Precisam ser trazidas à tona. É preciso que lancemos luz sobre estas pessoas, a luz do nosso olhar, a luz da nossa atenção. A luz da nossa atenção sobre aqueles que nos ajudam na vida, aqueles que trabalham conosco em condições, em cargos, em funções mais menores. Aqueles pequenos, a voz das crianças, a voz dos idosos, a voz dos empregados, a voz dos menores da sociedade, isso sem contar o grito calado daqueles que estão nas periferias do mundo, nas periferias da história. É preciso ouvir, é preciso enxergar, é preciso um autêntico cristão
enxerga os não vistos, escuta os emudecidos. Eles carregam a graça, eles são portadores privilegiados da graça de Deus, como foi aquele menino. Peçamos então, meu irmão, minha irmã, essa graça grande, essa graça muito grande que Jesus quer nos dar nesse dia, de perceber a quem ninguém percebe. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.